Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cris e esse é o canal Coisas da Cris. A gente está começando hoje porque quando eu comecei a fazer artesanato, eu tive algumas dificuldades. Principalmente quando eu comecei a fazer cartonagem, quando eu comecei a trabalhar com peças em cartonagem. E eu tive muita dificuldade de achar as ferramentas de trabalho na cidade onde eu moro. Apesar de ser uma capital, eu moro em Fortaleza, no Ceará. Mas mesmo assim eu tive muita dificuldade para encontrar esse material. Então eu queria trazer para vocês algumas dicas desse material que eu acabei conseguindo comprar aos poucos, com o tempo, né, com um pouco de investimento, e dos substitutos para esse material que a gente pode utilizar no dia a dia. Bom, esse canal, antes de qualquer coisa, é para mostrar para vocês que na verdade a gente não precisa de muitos recursos para começar a fazer algum trabalho de artesanato. A gente precisa só de um pouco de criatividade e de jeito para trabalhar, né? Para fazer trabalhos manuais. Então, vamos começar? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, vamos agora às ferramentas. Eu vou começar falando do gabarito, tá? Esse é um gabarito em MDF, um total de 7 peças, eram 8, mas a mais fininha aqui, que era de 1 milímetro, acabou quebrando. Do uso mesmo, era muito fininho, não tem jeito, acabou quebrando mesmo. Mas esse gabarito você encontra também ele em acrílico, tá? O gabarito ele serve para a gente fazer um espaçozinho entre um pedaço e outro da peça que a gente vai precisar dobrar, né? E ele acaba dando esse espaço que tem que ser igual, né, de uma ponta a outra da peça. Então o gabarito serve para isso. E o fio de cabelo, tá? Que o fio de cabelo é uma peça essencial para fazer um acabamento bem feito, mais profissional, fica mais bonito. E o fio de cabelo, a utilidade dele é exatamente nesse pedacinho aqui. O fio de cabelo é esse espaçozinho que a gente vai dar entre a quina do papel, né, do papelão que a gente utiliza, e o tecido que vai estar aqui, né? E depois eu vou estar mostrando isso aqui para vocês na prática. Eu consegui fazer um bom acabamento sem o fio de cabelo, mas com ele fica muito mais bem acabado. E a gente vai depois ver mais detalhadamente como é que utiliza cada um desses gabaritos e o fio de cabelo. O fio de cabelo utiliza o tempo inteiro na cartonagem, qualquer peça que você for fazer, tá? A régua de metal é essencial para esse trabalho com cartonagem. Consigo utilizar com a de acrílico? Consegue, mas a gente acaba cortando a de acrílico com estilete, é muito comum isso acontecer. Então a régua de metal, tá, é essencial para cartonagem, principalmente essa que não tem aquele o 0, né, e depois o 1, ele começa já aqui cortadinho, rente, não tem aquele espaço entre o começo da régua, né? Então ele para cartonagem a melhor é essa aqui, tá? Mas dá para trabalhar com a outra régua de metal. Eu também vou mostrar outras réguas de metais que eu utilizei antes de encontrar essa, tá? Tem também aqui essa espátula, eu consegui encontrar em casa de construção, em depósito de construção, enfim, que vende material para construção. É de plástico, tá? Mas é um plástico durinho, porque você vai utilizar ajudando a dobrar o tecido, né? Ela vai ter cola aqui. Essa já está bem utilizada, mas ela é baratinha. Dá para fazer sem ela? Tá, você pode usar um cartão de crédito, por exemplo, para fazer essa dobra do tecido, né? E não tá sujando, seus dedos acabam ficando sujos de poeira, né? Então você acaba, na hora de virar o tecido, acaba sujando a peça, e para o acabamento isso não é bom. Então tem que ter essa espátula, certo? Nós temos aqui o cortador circular, né? É uma peça muito boa. Esse é um cortador que foi barato. O investimento maior foi na lâmina. Essa lâmina é um pouco mais cara, né? Mas ela dura mais, o fio de corte dela dura mais tempo, né? Ela não fica cega com facilidade. Então é melhor você investir na lâmina do que no cortador em si. Esse cortador, por exemplo, foi R$20, né? Eu consegui encontrar ele muito baratinho em casa de importados e tal. Nós vamos ter cortadores pela internet, eu dei uma olhada, com preços de R$30 até R$164. Vai depender do tamanho da marca, da lâmina, enfim, tem uma série de coisas que você tem que observar, dependendo do quanto você vai utilizar. E ela é para cortar tecido, tá? Aquela parte do fio de cabelo que eu falei para vocês, né? Se eu tiver o cortador aqui do que o estilete, é bem melhor, tá? A precisão é muito maior. A gente tem um furador, tá? O furador é bom para fazer, né, perfurações no tecido, no papel, quando for necessário.
Então você tem que ter um furadorzinho desse, você encontra em lojas de costura, muito fácil de encontrar ele, você tem ele em várias apresentações, com várias espessuras diferentes nessa parte que faz o corte, que fura, né? Mas ele tem que ser bem afiado e é preciso ter muito cuidado na utilização dessa ferramenta para não se machucar. E essa ferramenta eu utilizei mais quando eu comecei a fazer a parte de encadernação. O estilete foi a primeira coisa que eu comprei. Eu já comprei com um estojozinho de várias lâminas, que vem com 10 ou 15 sobressalentes, porque a gente vai utilizando, né, e vai cortando a lâmina quando ela vai perdendo o fio aqui nessa ponta. Você tem que estar quebrando ela para estar utilizando. É bom ter sempre o fininho, né, aquele mais estreitinho, e esse mais largo, né? E quanto mais ele te der sustentação na hora do corte, melhor. Essa precisão é essencial para trabalhar com cartonagem. Meus companheiros, tá? Os lápis. Não dá para trabalhar em cartonagem sem lápis. A gente não risca nada de caneta. O lápis a gente consegue apagar, a caneta não. Mas essa ferramenta em especial a gente só consegue utilizar no papel, tá? A gente não consegue utilizar no tecido. Para o tecido, o interessante é um lápis que tenha a ponta mais grossa, né? Ela é própria para desenho. É um grafite mais leitoso, né? Ele parece uma massa aqui. Então você consegue riscar no tecido com mais facilidade. Então tem que ser lápis para desenho, né? O 2B, se eu não me engano. O compasso, né? A gente utiliza peças circulares, então é bom que você tenha o compasso para te dar uma ajuda. E se eu não tiver, não vou poder trabalhar? Dá para trabalhar, pega uma tampa de panela na cozinha, alguma coisa, uma forma, alguma coisa redonda que dê para você utilizar como base para fazer o risco. A borracha, a gente acaba fazendo um ou outro risco errado no papel, então a borracha é essencial. O alicate me ajuda em alguns momentos, né, em algumas peças, para fechar algumas argolas. A gente trabalha com argolas com algumas peças de metal, então é sempre bom ter um, é até bom ter dois, porque você acaba usando o outro como apoio. Então é sempre bom ter dois alicatezinhos como esse, eles não são muito caros. E você consegue achar em lojas de equipamento e em lojas de artesanato também, né? Tesoura. Eu tô botando duas por quê, tá? Porque eu tenho uma para cortar papel e uma para cortar tecido. A tesoura para cortar papel, ela vai perdendo o fio do corte. Então é bom você ter uma só para cortar papel e outra só para cortar tecido. Não utilize essa tesoura para cortar papel para não perder o fio dela, tá? Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com essa lixazinha aqui, né? Algumas peças de cartonagem é interessante que ela tenha as pontas arredondadas. E para conseguir arredondar essas pontas sem um alicate próprio, é interessante utilizar essa lixinha exatamente para estar fazendo esse trabalho de arredondamento dessas pontas. Inclusive aqui, ó, você tá vendo que eu posso tirar esses pedacinhos de papéis. Parece bobagem, gente, mas faz diferença no acabamento. No final da peça você consegue enxergar a diferença que faz essas arestazinhas de papel que você consegue tirar com a lixazinha de unha. A pistola de cola quente não tem jeito, tem que ter, tá? Eu utilizo muito pouco na cartonagem, porque acaba ficando um trabalho mais grosseiro, não fica tão refinado o acabamento. Mas de vez em quando a gente precisa de uma força, de uma cola mais rápida, então a pistola tem que ter. Tem que ser uma boa, tá? Não adianta comprar uma mais barata, que acaba não esquentando bem o silicone, e o silicone perde o poder de cola. E esse aqui eu deixei por último, porque isso aqui eu fui adquirindo com o tempo, tá? E já são possibilidades de troca de outras ferramentas mais caras. Esse aqui você encontra em qualquer papelaria, né? Ele é um perfurador de papel. E ele me ajudou inicialmente quando eu não tinha ainda os perfuradores, esses perfuradores aqui. Então eu posso conseguir fazer pequenos buracos, né? Tanto no papel como em tecido. Ele tem uma lâmina boa inicialmente, depois ele perde esse fio, então dá para quebrar um galho, né? Esse aqui é um perfurador. Tá? Eu tenho inclusive a possibilidade de vários furos. Esses outros dois aqui, tá? Eles têm duas funções diferentes. Esse aqui é para fazer a colocação de ilhóis e esse aqui é para pressão, aquele pressãozinho pequenininho de metal que tem as garrinhas. Então a utilização dele é exatamente para estar machucando aquelas garrinhas do pressão e tá conseguindo colocar isso na peça. Tanto consigo fazer isso em tecido, como consigo fazer com o papelão também. Essas três peças, elas vão substituir o crop ou o crop a dial, tá?
O crop, ele custa de 200 a 400 reais, dependendo do crop. O crop é melhor, você não precisa fazer força, mas ele é bem mais caro, né? Um investimento de 200 reais para quem tá começando é muito. Então eu acabei investindo nesses aqui, que são baratinhos, né? Se você comprar todos juntos, você compra o kit por 50, 60 reais. Então é bem interessante. Mas a aquisição que eu mais gostei foi essa daqui, tá? Que ela ficou no final, tudo estava em cima dela. Essa é a base de corte. Tá? Eu tenho aqui medidas, né? Tenho várias medidas. Essa é a base de corte média. Tem ela menor e tem ela em vários outros tamanhos. E você consegue... Essa aqui eu comprei de 75, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Então ela é cara. A base de corte é bem cara. É possível trabalhar sem a base de corte? É. Antes da base de corte eu já fazia cartonagem. Então você precisa ter só alguma coisa embaixo, né? Se você vai utilizar a sua mesa da cozinha, por exemplo, e ela for vidro ou madeira, você vai utilizar estilete, cortadores que podem riscar a madeira. Então é bom que você tenha algo embaixo para poder fazer esse trabalho. Bem, pessoal, a gente teve aqui um probleminha técnico, a câmera acabou descarregando, deixa eu terminar de explicar para vocês. Mas só para finalizar, para quem não tem a base de corte, uma placa de vidro, vidro grosso, né, porque tem que aguentar, você vai fazer força em cima com o papel e o cortador, né, o estilete, ou um pedaço de madeira de um guarda-roupa desmontado, por exemplo, também pode ajudar na hora de fazer o corte, né, para não estar riscando a mesa da cozinha, a sua mesa em casa, pelo menos até você adquirir uma mesa que vai servir só para os trabalhos manuais. Então é isso. Eu agradeço vocês terem assistindo esse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, convidem os amigos de vocês para se inscrever, para assistir, se inscrevam, escrevam comentários para que eu possa saber o que vocês acham, o que vocês estão querendo saber sobre o assunto, né, sobre esse assunto, tanto da cartonagem como do artesanato de um modo geral. Então, minhas redes vão surgir aqui na tela, né? Nos sigam, nos curtam, né? Fiquem por dentro das nossas novidades. E é isso aí. Até a próxima aula.